Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História e hoje eu quero agradecer ao nosso cameraman. Hoje eu estou com a ajuda do Heitor Ganin aqui comigo. Obrigado, Heitor, por estar me ajudando a gravar esse vídeo. De nada. Hoje eu estou aqui em casa comemorando os 35 anos de vida. Com a graça de Deus, mais um ano junto com a minha família. E eu estava lendo os comentários aqui dos nossos vídeos, né? E vi que o Francisco deixou uma pergunta aí pra gente. Obrigado pela pergunta, Francisco. Nos perguntou a respeito de como fazer para identificar a população, para estimar a população de uma determinada peça. Isso é uma tarefa muito difícil, Francisco. Por quê? Porque nós não temos um censo de cédulas, um censo de moedas, como nós temos com pessoas. Não existe isso. O que a gente tem, as estimativas que a gente tem, né, são pautadas pelas informações que nós conhecemos sobre coleções, as informações que nós observamos no mercado e no dia a dia, a experiência prática do dia a dia nos ajuda muito. Por quê? Porque a gente sabe, por um exemplo, que nós temos muito mais cédulas de 50 mil cruzeiros, do que cédula, por exemplo, de 200 cruzeiros autografados segundo estampa, 1942. Nós sabemos, por exemplo, que nós temos aí muito mais cédulas em circulação do cruzeiro de 70, independente do valor dela, do que de cédulas de réis. Aparece muito mais cédula cruzeiro de 70 do que cédulas de réis na nossa mão. Então a experiência do dia a dia, eu dei um exemplo largo, né? Eu dei um exemplo de grosso modo, mas a gente consegue fazer essa análise de cédula por cédula, de chancela por chancela, chancelas que aparecem mais, chancelas que aparecem menos. Agora tem uma coisa que a gente precisa entender. A população de uma determinada cédula, que influencia, nós já dissemos, no seu preço, ela varia de acordo com a quantidade de peças conhecidas ou com a facilidade de se encontrar determinadas peças. Por que eu estou te dizendo isso? Imagina a peça da coroação. Todo mundo sabe que a peça da coroação é uma das peças de maior valor da nossa numismática. Ótimo. Como ela é uma peça difícil, a gente estuda muito sobre ela, sabemos que existe a tiragem dessa peça, foram cunhadas 64 peças. E sempre quando você vê essa informação que eu vou te falar agora, você vai ver que ela vem desse jeito. A tiragem da peça da coroação é de 64 peças e são conhecidas apenas 16. 16 peças é a população conhecida da peça da coroação. Fernando, isso significa que 16 peças é a população total, absoluta, exata dessa peça? Não é. Sabe por que não é? Porque nós não podemos fazer essa afirmativa. Talvez até seja, mas não posso afirmar que é. Por quê? Porque podem haver peças, por exemplo, escondidas em alguma coleção, perdidas no tempo. Algum colecionador antigo pegou uma peça dessa, guardou na sua coleção, morreu e ninguém nem sabe. Às vezes ela está jogada, às vezes ela está perdida, às vezes ela está num cofre de um banco esquecida, às vezes ela está enterrada. Eu vejo muitos detectoristas, né, fazendo o trabalho, ganha-pão do dia a dia ali detectorando, e de vez em quando eles tiram algumas moedas difíceis. Eu já vi muitas moedas aí de 40 réis do início do século 18 ali, 40, os oitentinhas, né? A gente vê muita moeda difícil, moedas de ouro que aparecem de vez em quando. Isso tudo aumenta a população das peças conhecidas. É óbvio que aparecer mais uma peça da coroação não vai influenciar no preço dela. Porém, se houvesse um derrame de peças, de uma peça difícil ou escassa, isso certamente influenciaria no preço dela. Você quer ver um exemplo? Vamos voltar para as nossas cédulas.
Você que coleciona cédulas de real por letra, segundo estampa, você viu talvez algum investimento seu derretendo. Fernando, do que você está falando? Em 2021, pouco antes do lançamento do livro de papel moeda da editora Bentes, da terceira edição, existia uma cédula de R$20, existia não, porque ela ainda existe. Existe uma cédula de R$20, letra CD, Levi e Tombini, CD, Levi e Tombini. Essa peça, ela vinha sendo vendida no comércio na faixa de R$900 cada cédula. Quando você comprava barato, você pagava 850, 800. Se você comprasse muitas, você conseguiria comprar aí na faixa de 790, 780 reais. De repente, isso por quê? Porque eram difíceis de serem vistas. Era complicado você achar uma cédula dessa. De repente, alguém achou 2 tijolos, 1000 cédulas dessa. E o que fez? Colocou no mercado de uma vez. De repente, essa cédula, que era uma cédula difícil de ser localizada, uma cédula escassa, o que aconteceu com ela? Você passou a ver oferta de 10 cédulas dessa no mercado. Aí a pessoa ainda colocou assim, R$550 cada um. Compre uma por R$550 e venda por 900. Muitos comerciantes começaram a comprar essas cédulas para poder, pensando no lucro que ia ter revendendo. Eu vou ganhar 350, 400 reais numa cédula. A hora que sair o catálogo, eu vou ter um bom lucro com essa cédula. Sabe o que aconteceu? Assim que a população dessa cédula subiu de forma vertiginosa, porque você observa, uma cédula que é escassa, que tem poucas cédulas dessa na mão, de repente aparecem 1000 cédulas dessa de uma vez. 1000 cédulas, Heitor? Já pensou? Não. De uma vez apareceram 1000 cédulas. Sabe o que aconteceu? Pega aí o seu livro do papel moeda da editora Bentes e dá uma conferida no preço. Mereceu até uma nota editorial isso. Eles colocaram uma nota lá. É verdade! É verdade, tá no livro. Colocaram lá. Essa cédula vinha com muita valorização, mas de repente ele conta essa história, né, da descoberta dessas 1000 cédulas. E aí fala, no momento, no mercado atualmente, o preço dessa cédula, se eu não me engano, é de 200 ou 250 reais. A cédula derreteu para 1/4 do preço que ela vinha sendo negociada. Derreteu a célula? Não, derreteu o preço da cédula. Derreteu para 1/4 do preço. 1/4? 1/4. Imagina, você tem 4 bonecos que você gosta. De repente, eles derretem e você passa a ter só um. Foi isso que aconteceu com a nota. E aí, o que acontece? Ainda tem lá a observação. Daqui uns anos é possível que essa cédula volte a ter uma boa valorização. Mas por que o preço caiu? Porque a população de uma cédula escassa foi abruptamente aumentada por esse derrame de cédulas que chegaram. Muito legal! Muito legal. São muitas as cédulas que chegaram de uma vez. Por isso o preço derrubou. Então, respondendo a pergunta que nós tivemos, nós não temos certeza da quantidade de população exata que existe de cada peça, porém com a experiência do dia a dia, com o acompanhamento dos leilões, com o acompanhamento das vendas, com o conhecimento das coleções, a gente vai observando peças mais fáceis e peças mais difíceis de serem encontradas. E isso vai gerando, impactando nos catálogos nacionais. Isso é feito de forma bem rudimentar. É feito mesmo como nós estamos falando aqui. Pela experiência do dia a dia do comerciante que edita aquele catálogo, com os interesses que aí cada um coloca na mesa. Agora, no catálogo Bentes, eu já tive a curiosidade de fazer essa pergunta para o Fernando Antunes. Essas informações, tantas que são coletadas no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, elas alimentam um algoritmo, e esse algoritmo, com base nessa estimativa, é que calcula o preço. Beleza? Espero ter respondido. Um forte abraço. E fica com
Deus. E fica com Deus. Eu vou curtir a família. Até mais.